Olá, seja bem-vindo ao canal Letras de Lei, um canal especializado em leitura de textos jurídicos aqui no YouTube. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Lei número 13.445, de 24 de maio de 2017, institui a Lei de Imigração. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Vedado. Inciso 2. Imigrante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalhe ou resida e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Inciso 3. Emigrante, brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Inciso 4. Residente fronteiriço, pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. Inciso 5. Visitante, pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensões de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Inciso 6. Apátrida, pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, no termo da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgado pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 2º. Esta lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional e seus familiares. Seção 2. Dos princípios e das garantias. Artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Inciso 2. Repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e às quaisquer formas de discriminação. Inciso 3. Não criminalização da migração. Inciso 4. Não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Inciso 5. Promoção de entrada regular e de regularização documental. Inciso 6. Acolhida humanitária. Inciso 7. Desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Inciso 8. Garantia do direito à reunião familiar. Inciso 9. Igualdade de tratamento de oportunidade ao visitante e a seus familiares. Inciso 10. Inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. Inciso 11. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Inciso 12. Promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante. Inciso 13. Diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante. Inciso 14. Fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaço e de cidadania e de livre circulação de pessoas. Inciso 15. Cooperação internacional com estados de origem, de trânsito e de destino de movimentações migratórias, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do imigrante. Inciso 16. Integração e desenvolvimento das regiões de fronteira
e a articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço. Inciso 17. Proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente imigrante. Inciso 18. Observância ao disposto em tratado. Inciso 19. Proteção ao brasileiro no exterior. Inciso 20. Migração e desenvolvimento humano no local de origem como direitos inalienáveis de todas as pessoas. Inciso 21. Promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional do Brasil nos termos da lei. E, inciso 22. Repúdio a práticas de expulsão ou de deportações coletivas. Inciso 4. Ao imigrante é garantido no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados, inciso 1, direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas, inciso 2, direito à liberdade de circulação em território nacional, inciso 3, direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes, inciso 4, medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos. Inciso 5. Direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável. Inciso 6. Direito de reunião para fins pacíficos. Inciso 7. Direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Inciso 8. Acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 9. Amplo serviço à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inciso 10. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 11. Garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 12. Isenção das taxas a que trata esta lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de regulamento. Inciso 13. Direito de acesso à informação e garantia de confiabilidade quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 14. Direito à abertura de conta bancária. Inciso 15. Direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de vistos em autorização de residência. E, inciso 16, direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória. Parágrafo 1º. Os dispostos e as garantias previstas nesta lei serão exercidos em observância ao disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo, e não exclui outros decorrentes do tratado de que o Brasil seja parte. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Capítulo 2. Da situação documental do migrante e do visitante. Seção 1. Dos documentos de viagem. Artigo 5º. São documentos de viagem, inciso 1, passaporte, inciso 2, laissez-passer, inciso 3, autorização de retorno, inciso 4, salvo-conduto, inciso 5, carteira de identidade do marítimo, inciso 6, carteira de matrícula consular, inciso 7, documento de identidade civil ou documento de estrangeiro equivalente quanto admitidos em tratado, inciso 8, certificado de membro de tripulação de transporte aéreo e, inciso 9, outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Parágrafo 1º. Os documentos previstos no incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, quando emitidos pelo Estado brasileiro, são de propriedade da União, cabendo a seu titular a posse direta e ao uso regular.
Parágrafo 2º. As condições para a concessão dos documentos de que trata o parágrafo 1º serão previstas em regulamento. Seção 2. Dos vistos. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 6º. O visto é o documento que dá a seu titular a expectativa de ingresso em território nacional. Parágrafo único. Vetado. Artigo 7º. O visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação no Brasil no exterior. Parágrafo único. Excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser concedidos no Brasil. Artigo 8º. Poderão ser cobradas taxas e emolumentos consulares pelo processamento do visto. Artigo 9º. Regulamento disporá sobre: inciso 1. Requisitos de concessão de vistos, bem como a sua simplificação, inclusive por reciprocidade. Inciso 2. Prazo de validade do visto e a sua forma de contagem. Inciso 3. Prazo máximo para a primeira entrada e para a estada do imigrante e do visitante no país. Inciso 4. Hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de vistos e de taxas e emolumentos consulares por seu processamento e, inciso 5, solicitação e emissão de vistos por meio eletrônico. Parágrafo único. A simplificação e a dispensa recíproca de vistos ou de cobrança de taxas e emolumentos consulares por seu processamento poderão ser definidos por comunicação diplomática. Artigo 10. Não se considerará visto: inciso 1. A quem não preencheu os requisitos para o tipo de visto pleiteado. Inciso 2. A quem comprovadamente ocultar condições impeditivas de concessão de visto ou de ingresso no país, ou, inciso 3, a menor de 18 anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente. Artigo 11. Poderá ser denegado o visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos requisitos de impedimento definidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no país enquanto permanecerem as condições que ensejarem a denegação. Se este vídeo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de curtir, ativar o sininho e se inscrever no canal. A continuação dessa lei aparecerá no primeiro card à sua direita. Muito obrigado pela audiência.